Bom, vamos então, a gente vai falar sobre o que eu comentei com vocês aí nos stories de ontem, sobre a relação entre nascer de novo e saúde mental. Aquela reflexão que eu falei para vocês que eu costumo fazer nas leituras de diversos textos bíblicos com um olhar em relação a questões psicológicas, em relação a uma leitura usando a visão da psicologia. Como eu vejo que uma infinidade de instruções, de ensinamentos bíblicos, falas de Cristo, especialmente a essência mesmo do Evangelho, contribui muito sim para a saúde mental. E não necessariamente eu me refiro a questões de rituais religiosos, isso eu acho realmente algo assim bem delicado e que a depender da maneira como isso é trabalhado em comunidades, isso não contribui para a saúde mental, isso muitas vezes adoece até. Mas não é sobre isso que eu falo que ajuda. Eu digo sobre a essência mesmo, o conteúdo da mensagem de Cristo, o conteúdo da mensagem do Evangelho. Isso sim, eu vejo nitidamente que é riquíssimo em sabedoria que contribui significativamente para a saúde mental das pessoas. E aí eu falei para vocês aí nos stories de ontem sobre a relação entre nascer de novo, que é uma fala de Cristo ali no Evangelho segundo João, no capítulo 3, no versículo 7, quando ele fala para Nicodemos sobre o fato de Nicodemos, é necessário nascer de novo. E aí antes do versículo 7, ele ainda diz sobre o fato de que se a pessoa não nascer de novo, ela não tem como ver o reino de Deus. Então é sobre isso que eu vou falar aqui, a relação disso aí, desse novo nascimento, desse nascer de novo, com a saúde mental, com a contribuição para a saúde mental. Bom, para a gente começar, eu quero te dizer o seguinte: a nossa saúde mental hoje, na fase adulta, ela é reflexo de forma assim muito intenso, um reflexo muito significativo da infância que a gente teve. A qualidade da nossa saúde mental depende do tipo de crenças cognitivas que a gente tem atualmente. E as crenças cognitivas que a gente tem atualmente, elas são consequências do que a gente vivenciou, das experiências que vivenciamos, principalmente com nossos pais ou cuidadores, né? Mesmo que não tenha sido aí seu pai, sua mãe, mas se você foi cuidado ou cuidada por uma avó, uma tia, alguém, qualquer outra pessoa que seja um cuidador da tua fase, na tua infância, né? Infância, adolescência, isso daí foi formando o teu esquema de crenças. Foi formando a tua personalidade, foi formando aí crenças que hoje na fase adulta você tem a respeito de você mesmo, a respeito do outro, né, das pessoas, do mundo, assim, de um modo geral, em relação assim, o outro, o que você pensa de forma assim típica a respeito do outro, geralmente, e crenças a respeito do seu futuro. Isso a gente chama de tríade cognitiva, que inclusive é trazido aí dentro da abordagem cognitivo-comportamental, que é a depender do tipo de crença que a gente tem sobre a nossa pessoa, as crenças que a gente tem sobre a nossa identidade, né? O nosso autoconceito, as crenças que a gente tem sobre o outro e sobre o nosso futuro, elas são tão importantes que, a depender de como são essas crenças, a pessoa desenvolve um transtorno depressivo, por exemplo, um transtorno de ansiedade ou um transtorno qualquer que seja aí de personalidade, a depender de como são essas crenças, de como que elas foram originadas e qual, principalmente, qual o conteúdo delas. Então, e essas crenças, elas não são inatas, ou seja, você não nasceu com essas crenças. Você aprendeu essas crenças com os seus cuidadores, com o grupo de pessoas que você mais conviveu aí na sua infância, como, por exemplo, professores, amigos mais próximos,
na escola, de um modo geral, naquele vínculo ali de pessoas mais próximas, igrejas, líderes. Então, pessoas de peso significativo que você teve aí de referência na sua infância, você aprendeu com essas pessoas as crenças, muitas das crenças que você tem hoje aí na sua fase adulta. E muitas vezes, às vezes uma crise de ansiedade ou uma situação de desregulação emocional é muito constante na vida de alguém por conta justamente de qual é o conteúdo dessas crenças. Então, qual é a importância do que eu falei para vocês, desse nascer de novo, desse novo nascimento e saúde mental? A importância é justamente que a gente nasce, né? A gente é ali um bebê, depois uma criança, vai tendo aquela fase de desenvolvimento, inclusive o desenvolvimento do próprio cérebro em si, o desenvolvimento fisiológico, e tudo isso daí vai agregando, como eu já expliquei, a nossa personalidade, o nosso esquema de conjunto de comportamentos padrões e as nossas crenças. O detalhe é que Cristo propõe nascer de novo justamente pelo fato de, com a paternidade que você teve na tua infância, na tua adolescência, ali desde que você nasceu, você aprendeu um conjunto de crenças que formou aí, muito provavelmente, crenças disfuncionais. Todo mundo tem crenças funcionais e disfuncionais. A gente não tem somente crenças que são úteis pra gente, que ajudam. Seria muito maravilhoso, mas isso não é real. Todo mundo tem aí, em determinadas situações, crenças disfuncionais. E elas, como eu já disse, foi aprendida principalmente através dos cuidadores, né, dos nossos pais e cuidadores. Então, Jesus propõe aí o nascer de novo como uma possibilidade de modificação de crenças. A nossa saúde mental depende do tipo de crenças que a gente abriga, que a gente arquiva na nossa memória, que a gente processa diariamente. Tudo que você faz aí no seu dia a dia, todos os pensamentos automáticos que passam, todas as emoções que você sente, todas as atitudes, os comportamentos que você tem, tudo isso aí é consequência de suas crenças. Para você entender, se você tem crenças de que você não é amado, de que você não é amada, você vai ter uma consequência de emoções, por exemplo, de tristeza ou de rejeição, de se sentir excluído, excluída. E, consequentemente, você vai ter ali alguns comportamentos característicos, como chorar, se isolar, não se envolver com as pessoas, enfim. Só para você entender que, primeiro, a gente tem as crenças, e daí elas geram os nossos pensamentos, as nossas emoções e comportamentos. É claro que na prática não acontece nessa ordenzinha assim tão separadinha, porque o ser humano é de fato um ser complexo, mas só por efeito didático para você entender que primeiro a gente tem essas crenças e que elas são aprendidas lá na nossa infância e elas é que desencadeiam todo esse ciclo aí de comportamento, de emoção e de pensamento. E como eu disse, a gente tem aí muitas crenças disfuncionais sobre nós, sobre o outro e sobre o nosso futuro. A proposta de Cristo de nascer de novo é como se ele estivesse dizendo assim, eu te dou a oportunidade de você agora ter uma nova paternidade. Porque os nossos pais, por mais que eles quisessem acertar em relação a transmitir para a gente crenças funcionais, eles não iriam conseguir isso pelo fato deles também terem tido pais que não conseguiram transmitir para eles esses padrões de crenças mais úteis, mais funcionais, mais elaborados, mais racionais, porque também esses pais deles não tiveram pais assim e assim por diante. Então, existe essa limitação enquanto humano, e aí o resultado é que a gente vê aí famílias com padrões de crenças bem disfuncionais e com muitas vezes, algumas mais, outras menos, com problemas de situações de sofrimento psicológico muito grande, né? Como eu disse, algumas mais, outras menos, mas a gente não tem aí nenhuma família, nenhum pai, nenhuma mãe e filhos
que estejam desfrutando aí de uma qualidade de vida mental perfeita, de saúde a nível 100%. Isso é completamente fora do contexto de ser humano. Então a proposta de Cristo é, bom, a tua realidade é essa aí, enquanto humano. Você vem aí de uma família onde você teve aí pais que transmitiram para você, não por mal, mas por limitações humanas, transmitiram para você padrões de pensamentos e crenças que não ajudam você a ser uma pessoa hoje na sua fase adulta saudável mentalmente, tão saudável assim mentalmente como você queria, tão saudável emocionalmente como você queria. E isso acaba comprometendo a sua vida, tanto pessoal quanto profissional também. Quantas pessoas adultas que na vida profissional não desfrutam de resultados significativos, não conseguem desenvolver a carreira, por exemplo, em um campo X ou em outro campo ali, ou até mesmo a carreira acadêmica, não apenas na carreira profissional no sentido de trabalho, mas antes mesmo de chegar no mercado de trabalho, muitas pessoas na fase acadêmica desfrutam de limitações por conta de questões psicológicas, por conta de questões emocionais. E, como eu já expliquei, essas questões psicológicas e emocionais, elas são consequências de crenças disfuncionais, muitas vezes. No mínimo, isso aí interfere e influencia, no mínimo, que é fato, existe pelo menos aí uma interferência. E não é a causa única, a gente sabe que qualquer tipo de transtorno psiquiátrico, ele não tem apenas um único fator. A gente costuma ler aqui os autores falando que a causa é multifatorial. Existem questões genéticas, existem questões ambientais, existem umas questões psicológicas, que são questões assim da forma como os pensamentos eles se organizam. Existem as questões, como eu falei, né, biológicas, que são as questões fisiológicas, de como é que os neurônios estão ali funcionando, a parte bioquímica mesmo do cérebro. Então, não é um fator apenas, ou seja, não é somente por conta dos pais que você teve aí que você tem crenças disfuncionais, de forma alguma. Mas, como os fatores sociais, eles também contribuem, então esses fatores sociais dizem respeito justamente a essas vivências, a esses contextos ambientais onde você estava inserida desde a sua infância, que são justamente nos contextos de contato com os seus pais e cuidadores. Então, Jesus chega e propõe esse nascer de novo, justamente como se ele quisesse dizer assim, olha, você tem a oportunidade, apesar de ter vindo aí de um contexto que não te ajudou muito a formar crenças tão funcionais assim, então você tem aqui, recebe aí então essa oportunidade de você ter uma relação agora com outro pai. É uma nova paternidade que você pode ter aí, uma paternidade perfeita. Ele apresenta Deus como Deus, o seu pai, né? O pai dele, como o pai da humanidade, como o pai disponível para ser pai da humanidade. E nessa questão aí, em se oferecer a oportunidade de alguém se relacionar com essa nova paternidade, é uma possibilidade de desenvolver crenças mais funcionais. Por que que é uma oportunidade de desenvolver crenças mais funcionais? Porque Aaron Beck, Aaron Beck é o fundador da abordagem cognitivo-comportamental. Ele traz pra gente aí um conjunto de crenças que disfuncionais, como eu já expliquei a formação dela, mas ele categoriza aí essas crenças disfuncionais em crenças de desamor, desamparo, desvalor. E segundo ele, alguém que tem um conjunto muito intenso de crenças de desvalor, de desamparo, de desvalor, sem dúvida alguma, de acordo com as pesquisas feitas por Beck, ele traz pra gente que as pessoas desenvolvem uma série de transtornos
por conta delas abrigarem um conjunto intenso e frequente de crenças de desamparo, de desvalor, de desamor. E dentro dessas categorias aí de crenças de desamparo, desvalor e desamor, existe uma série de tipos de pensamentos que são pensamentos bem típicos desse tipo de crença. Então, pessoas que têm crenças de desvalor, geralmente elas têm tais e tais e tais e tais e tais pensamentos. E assim por diante. Pessoas que têm crenças fortes aí de desamor, geralmente elas pensam dessa e dessa maneira, em média, né? É tipo assim, uma ideia mais ou menos do tipo de pensamento automático que as pessoas com esses tipos de crenças, elas têm. Isso é o que Aaron Beck traz. Então, Jesus vindo e falando, bom, eu tô te dizendo aqui que através da minha proposta, que eu trago com a mensagem do Evangelho, né, que é a boa notícia de que através da fé nele, da fé em Cristo, a pessoa tem acesso ao Pai, então a pessoa vai nascer de novo, ou seja, ela vai ter ali a oportunidade de receber uma nova paternidade. E essa nova paternidade, ela não vai agir com a pessoa de forma a ocasionar na pessoa crenças de desamor. Muito pelo contrário. A perfeição do amor desse Pai de Cristo, que é Deus, é um amor que constrói na vida do ser amado crenças de que sou amado. Nossa, eu sou muito amada. Eu sou muito querido, eu sou muito querida. Eu sou muito apreciada no sentido de desejada. Eu sou amada, eu sou valorizada. Então, não é possível essa paternidade, que é o Pai de Cristo, que ele propõe, né, e disponibiliza assim para quem quiser, não é possível que essa paternidade ela gere crenças de desvalor, muito pelo contrário. A pessoa começa a se sentir muito amada, a pessoa começa a sentir que ela tem muito valor. Esse Pai de Cristo, ele valoriza esse filho. Então a pessoa começa a construir novas crenças a respeito de si mesmo, a respeito do outro e a respeito do seu futuro. A respeito do outro, por exemplo, essa pessoa tendo crenças de amor, de amparo e de valor, ela começa a ter um olhar sobre o outro de não julgamento, por exemplo, no sentido de achar que as pessoas são más, achar que as pessoas estão sempre querendo fazer algo contra elas. Ela começa a ter um novo olhar, tanto sobre si mesmo, quanto sobre o outro, como também sobre o futuro. Sobre o futuro, ela começa a acreditar em dias melhores, apesar de desafios, apesar de aflições, como o Evangelho traz essa consciência para a gente de que no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, a sensação e a crença de desamparo começa a ser transformada em crenças de amparo. A pessoa começa a construir pensamentos enraizados a respeito de que ela pode até passar por situações adversas, porque a vida, né, é assim, faz parte da vida, mas ela não entra num nível tão profundo e desregulado de desespero, porque ela começa a então lembrar de que ela tem um pai, o Pai de Cristo, essa relação espiritual de fé, essa relação transcendente, né? Porque é algo que a pessoa não vê de forma no mundo físico, mas por meio da fé ela cria essa ideia de que o Pai de Cristo a ama, o Pai de Cristo valoriza ela, o Pai de Cristo está ali para ampará-lo, para ampará-la. Se por acaso ela passar por aflições, por angústias, por situações difíceis, complicadas, por desafios aí na vida profissional, por desafios financeiros, essa pessoa começa a construir então essas novas crenças de que ela tem esse pai, não que esse pai vai prometer para essa pessoa que ela vai ter tudo e ela não vai precisar fazer nada, muito pelo contrário. O contexto que o Evangelho traz para a gente é de que
A gente precisa sim fazer muitas coisas, a gente precisa sim intervir com responsabilidade na nossa vida, mas o fato é que ao nos depararmos com essas dificuldades, nos momentos em que a gente precisa intervir na nossa vida para que as coisas aconteçam, a gente não vai estar ali sozinho. A gente vai ter ali esse amparo de um pai amoroso, de um pai cuidadoso, de um pai protetor, de um pai capacitador, de um pai confortador. Isso para as emoções é extremamente positivo, extremamente encorajador, extremamente fortalecedor para o sistema emocional das pessoas. Então, nascer de novo, Cristo traz aí essa oferta, né, digamos assim, para a humanidade, dizendo, olha, se você não nascer de novo, você não vai conseguir entrar no reino de Deus, ver o reino de Deus. E aí as pessoas às vezes confundem essa questão aí de entrar no reino de Deus e fazem besteiras assim terríveis que eu não vou entrar nesse vídeo aqui porque não é a questão. Mas o fato de Cristo falar assim, vocês se não nascer de novo, vocês não vão entrar no reino de Deus, é justamente essa questão, vocês não vão desfrutar desse reino de Deus que está dentro de nós, desse reino de paz, desse reino de serenidade, desse reino de equilíbrio, desse reino de júbilo, de alegria, de emoções saudáveis. O reino de Deus está dentro de vós, o reino de Deus não está fora, o reino está dentro. E para que você desfrute desse reino dentro, então necessário é nascer de novo. Ou seja, necessário é você ter uma relação aí com essa nova paternidade. A paternidade anterior, ela é valiosa, ela é útil, ela é extremamente significativa. Valorize seus pais biológicos a vida inteira e honre-os. Mas a proposta de Cristo aí para essa nova paternidade é justamente de um pai maior. Esse pai aí, pai e mãe, né? Não faz muito diferença aí essa questão aí de ser homem ou mulher. Deus é homem ou mulher? Isso aí é outra discussão também, que muita gente faz confusão aí e perde tempo com isso. Mas o fato é essa paternidade como sendo esse ser cuidador, esse ser maior do que seus pais, maior do que nossos pais biológicos, esse ser superior e que interfere na humanidade por meio da fé, trazendo para essa pessoa que se relaciona com esse ser por meio da fé, por meio da fé em Cristo, se relaciona promovendo, proporcionando essa sensação de amor, de valor, de amparo para quem se relaciona com ele por meio da fé em Cristo, certo? Então, eu deixo para você aqui essa reflexão. Eu percebo na Bíblia assim diversos textos que falam sobre esse novo nascimento, ser nascido de Deus, é justamente nessa intenção de você ter aí essa nova paternidade. A paternidade anterior te trouxe crenças disfuncionais, dentre outras crenças úteis, ela trouxe crenças disfuncionais, mas a paternidade do Pai de Cristo, ela pode te ajudar a você construir crenças mais funcionais sobre você mesmo, sobre o outro e sobre o seu futuro. E com isso você desfrutar de emoções mais confortáveis e não viver os seus dias aí num desequilíbrio emocional muito intenso, com emoções desagradáveis e tendo consequências aí no seu ambiente de trabalho, nas suas relações aí com seus clientes ou com seus chefes ou com seus colegas de trabalho, enfim, compromete a vida profissional, a vida pessoal também, quando você vive num padrão de emoções desagradáveis e intensas e frequentes. Isso atrapalha a vida das pessoas, tanto pessoal quanto profissional. Então, essa é a reflexão que eu queria trazer para vocês e dizer para você, invista na sua relação com essa paternidade do Pai de Cristo, né? De Deus, Deus o Pai, independente de questões religiosas. Eu falo isso para que você possa investir na sua relação com Deus Pai.
Agora, onde você vai estar frequentando ou se reunindo para isso aí eu não vou interferir, mas eu falo de forma assim incisiva sobre a importância de você desenvolver essa relação com Deus, o Pai, Pai de Cristo. Por meio de Cristo você então ter esse acesso ao Pai e fortalecer esse vínculo, fortalecer esse relacionamento. Isso pode sim ajudar você na tua vida pessoal, na tua vida profissional, certo? Se você perceber que, não sei se vocês estão ouvindo aí um carro de som com um som aí bem alto, mas enfim, se por acaso você perceber que o teu nível de sofrimento psíquico é muito intenso, é muito agressivo, é algo que você sozinho ou sozinha não está conseguindo administrar, mesmo tendo aí o seu vínculo com Deus, mesmo tendo aí a sua relação de fé com essa paternidade, né, de Cristo aí, eu recomendo muito fortemente que você procure sim um profissional da terapia, né, da psicologia, melhor dizendo, para que você possa fazer terapia. Recomendo que seja na abordagem cognitivo-comportamental, que a gente tem aí pesquisas que mostram o quanto é eficaz a teoria cognitiva comportamental. Então, não sofra sozinho. Existem momentos, existem situações e casos, né, de pessoas onde não basta ela ter a situação da fé, e isso não tem problema algum, isso não diminui o poder de Deus em nada, ele continua sendo quem ele é. E assim como quando você tem aí uma dor de dente, você não ora apenas, você não vai a Deus e pede apenas, você vai a um dentista. Quando você tem aí algum problema no seu corpo, né, no coração, ou alguma situação aí que você recorre a um endocrinologista, um cardiologista, enfim, você não ora somente. Você vai a um profissional e aquele profissional te ajuda naquilo ali específico que ele estudou para ajudar. Então, procure um profissional da psicologia, um psicólogo, uma psicóloga formada devidamente para te ajudar quando você estiver sentindo dores emocionais, em sofrimentos psicológicos que estejam além do que você sozinho pode resolver aí nessa sua relação com Deus, nessa sua espiritualidade, certo? Beijo no seu coração, espero que você possa refletir a esse respeito e desenvolver aí esse pensamento e que isso possa te ajudar de alguma maneira, tá bom? Beijo no coração, fiquem com Deus.